Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado no auditório Banif Invest. Eu sou o Luiz Fernando Roxo e hoje é quinta-feira, dia 31/5/2012. A gente hoje teve um mercado abrindo em queda, aliás, abrindo zerado, chegando a cair, chegou a cair até praticamente 1% o mercado, se eu não me engano, e depois o mercado subiu e a gente está fechando com a bolsa próximo de 0,90 em alta, mais ou menos. Hoje é o dia que a gente conversa sobre opções num nível um pouco mais avançado, com vocabulário um pouco mais difícil. Tivemos um grande aumento da volatilidade nas últimas semanas e a volatilidade já começou a diminuir da semana passada para cá. Já temos algumas perguntas, o Daniel Stange e outras pessoas já colocando algumas questões no nosso chat. Aproveito para abrir esse espaço para bate-papo. Qualquer pessoa que quiser pode fazer a sua pergunta, pode deixar o seu comentário e a gente no tempo hábil vai tentando encaixar as respostas, se a gente tiver conhecimento para isso. Vou mudar então já a tela para planilha de opções, para a gente já começar a ver as estratégias, ver como é que está a volatilidade e ver como é que andam as relações entre as opções, entre as curtas, as longas, as de Petro, as de Vale, as de OGX, e depois no final do nosso bate-papo a gente vai mostrar o Delta Hedge que a gente tem montado e que a gente está acompanhando. Vamos ver em que nível que está, como é que está essa estratégia. Não me lembro se a gente tinha desmontado esse Delta Hedge e proposto montar novamente hoje, mas a gente no final entra na planilha e acompanha e vê o que está acontecendo. Muito bem, então aqui a gente vai ver a planilha de opções, ela está aqui, vou colocar certinho no lugar dela, vocês já estão enxergando direitinho e novamente o canal está aberto para quem quiser fazer pergunta. O Daniel Stange está perguntando o seguinte: Roxo, boa tarde, hoje não deu para assistir o chat ao vivo, deixei gravando, mas você ficou devendo a história de como foi o seu prejuízo grande com o calendário. Você perdeu em uma única opção ou foi uma sequência? Operou maior do que devia? Melhor ainda do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. É verdade, porque aprender com os erros dos outros custa muito mais barato, né? A gente não precisa perder grana para isso. O problema é que muitas vezes a gente não aprende, a gente só aprende a lição completa mesmo quando é a gente que erra. Mas sobre isso a gente costuma comentar bastante, vai continuar comentando. Durante o nosso bate-papo eu vou explicar como é que foi esse processo, mas vou contar então um pouco mais sobre a minha carreira, para vocês poderem entender como é que isso se deu. Eu trabalhei em corretora, na corretora do Banco Bradesco, de 96, 95, mas principalmente de 96 até 2000. Então eu trabalhei em 96, 97, 98, 99 e 2000, 5 anos na corretora número 72, que era do Bradesco. Trabalhei na mesa de operações, no pregão, e trabalhei também como analista de empresa, fazia análise fundamentalista. Operava opções, a primeira palestra que eu dei sobre opções foi em 97, 98, a gente dava aula para os gerentes do banco. Eles iam ou na corretora ou numa sala de convenção de um hotel e a gente ensinava para eles o que era a bolsa de valores, como é que funcionava, o que eram opções, e eu costumava ser a pessoa que explicava o que eram as opções. Aí em 2002 eu já tinha passado pelo Private Bank do Bradesco, pelo Private da corretora Safra, e do Banco Safra decidi por conta própria virar autônomo, virar scalper, operar o meu próprio dinheiro. Fiz isso no ano de 2003 e no ano de 2004 eu fui, no próprio ano de 2003 eu fui para a corretora Ágora e eu operava opções por conta própria. Na corretora Ágora eu conheci um chinês chamado Su Shouwei. Ele é hoje um dono de uma empresa de serviços
de opções, de investimento, de análise de opções, bem conhecido. Ele é provavelmente hoje uma das maiores referências de opções no Brasil. O Sul me ensinou a fazer os calendários e eu ensinei para ele a fazer as vacas, essas estratégias que até hoje eu ensino, os ratios. E os calendários são estratégias onde você opera com 2 vencimentos diferentes. Eu fiz estratégias de calendário lucrativas, vivi desse tipo de estratégia de 2005 até 2007, e em 2007 tive um prejuízo no mês de março. Montei uma posição e essa posição deu prejuízo. Vou contar um pouco melhor de como foi o prejuízo, de como foi esse mês especificamente, o que levou ao prejuízo, daqui a pouco, mais para o final do nosso bate-papo. Antes disso, eu vou falar um pouquinho como é que está o mercado, como é que estão as opções, tá certo? Então vamos lá. PetroF é o primeiro vencimento de Petrobras, o vencimento é 18 de junho, então faltam 11 dias úteis para o vencimento. A Petro estava trabalhando na faixa de 18,90 mais ou menos, perto do fechamento do pregão. O The Ramos está falando, caramba, está parecendo uma novela. Depois eu conto. A taxa de juros estava 8,5% ao ano, mudou ontem, né? O Banco Central baixou a Selic para 8,5%. E para o vencimento G faltam 30 dias úteis, a gente já pode acompanhar isso aqui da própria planilha da F. A gente está com a PetroF 17 custando 2,25%. A volatilidade implícita dela na faixa de 46%. É uma volatilidade acima da média. A média, como vocês podem ver, está por aí entre 35%, 36%, 37%. E a taxa que está sendo pago para quem comprou o papel ou comprou alguma outra opção que represente o papel e que vai vender a Petro F17, que tem preço de exercício 16,83, é 1,72. Petro F18 custando 1,33, 17,83 é o strike dela, volatilidade na faixa de 36,21, o delta é em 80% mais ou menos, então essa é uma opção dentro do dinheiro, ela está praticamente R$1,20, R$1,15 dentro do dinheiro, R$1,10 na verdade. E a taxa para quem estiver financiando, estiver fazendo um lançamento coberto para F18 é 1,31 no período, o que daria 2,51 ao mês. Proteção na faixa de 7%. A Petro F19 é igual, está custando 0,64, 18,83 é o strike dela e 35,18 é a volatilidade implícita, bem mais baixa do que as outras duas. A F19 é a primeira opção dentro da grana, ela está 10 centavos apenas dentro do dinheiro e ela é então praticamente a opção do game, né? Aquela que onde as coisas acontecem. Ela tem 10 centavos de VE de VI, perdão, e o resto é VE, e a taxa para quem comprar o papel, vender essa opção e carregar até o vencimento seria próximo a 3% no período de 11 dias. Se a gente pegar isso e levar para um mês, a taxa seria mais ou menos 5,71. Então, para o sujeito um pouco mais conservador, que quer uma proteção um pouco maior, o ideal seria ele trabalhar com a opção de R$18, 17,83, a F18. E para quem está um pouco mais otimista, acredita que o movimento de queda está acabando e que o mercado pode subir, aí seria interessante ele fazer o financiamento na F19, que tem um potencial de taxa bem maior, tá certo? Vamos ver também a Petro F20, que está 24 centavos. Antes disso, o Ramos estava complementando o comentário dele, dizendo que mesmo que esteja aparecendo uma novela é interessante. Obrigado, eu vou contar assim a história. E o Renato dizendo o seguinte: poxa, pela minha grade, a Petro F18 está 1,45 antes do fechamento, para evitar as distorções no preço de fechamento. Ah, tá. Na verdade, essa é uma explicação do TG para o Renato. O Renato está dizendo: roxo, pela minha grade, a F18 está 1,45. Às vezes noto que a planilha não acompanha o preço de mercado. Por que será?
Na verdade não é que não acompanha, é que eu salvo a planilha e deixo ela estática, eu não, o TG, faltando uns 15 minutos antes de fechar o pregão. Por quê? Porque se a gente deixa fechar o pregão, acabar o call, para a gente salvar a planilha e mostrar para vocês os preços, às vezes o preço da Petro fecha faltando, quer dizer, fecha 5:10, 10 minutos depois. (16, por exemplo, que é menos líquida, ela fecha antes do call, ela nem tem 17, outras vão até o fechamento do call do papel, que é às 17:10, a um preço diferente. Então fica tudo meio travado. A galera tá dizendo que tá travando o vídeo, é porque eu coloquei o meu rosto. Já voltamos aqui para a planilha, acho que provavelmente não vai mais travar. É uma soma da minha internet com a de vocês. Muitas vezes a internet de vocês acaba sendo um pouco mais lenta e também trava o vídeo. Gente, então já que vocês estão querendo entender o que causou um prejuízo de R$1.700.000, como eu conto, em uma única semana, eu vou contar primeiro como é que era a estratégia que a gente montava. Depois eu vou contar como é que foi exatamente o mês, para que a gente consiga aprender alguma coisa com esse processo. Eu acho que o erro, né, é uma das melhores maneiras da gente aprender. Então eu acho bem interessante. Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês a planilha F, Petro F, aonde você pode simular dois vencimentos. O que a gente fazia era vender uma opção F de um preço de exercício um pouco mais dentro do dinheiro. Vamos colocar como exemplo a venda da F19, por exemplo. F19, a gente vai vender a F19 por 64 centavos. E aí a gente vai comprar uma opção G de preço de exercício mais fora do dinheiro. Por exemplo, uma Petro G20, que é a mais longa e mais fora da grana, mais barata. A Petro G20, ela está custando 63 centavos, tá vendo? A F19 está 64 e a G20 está custando 0,63. Vamos ver quanto é que está a Petro G21. Petro G21. A Petro G21 está custando 31 centavos. O que a gente fazia? A gente costumava, era sempre assim, vender 1 kg da curta, que é a F19 por 64 centavos, e comprar o dobro, 2 quilos de uma opção mais longa de preço de exercício mais fora da grana, como é esse caso. Se você vender 1 kg de F19 e comprar 2 kg de G21, o que você tem? Você recebe 2 centavos. Recebe 2 centavos. Como que tem que ser esse tipo de operação? Via de regra, o ideal é que esteja do jeito que está. A volatilidade da opção que você está comprando, o ideal é que esteja mais baixa do que a volatilidade da opção que você está vendendo. Além disso, você precisa comprar pelo menos 2 opções da mais longa para cada compra de uma opção da mais, para cada venda de uma opção da mais curta, porque aí você fica com o gama positivo. Então o que é legal? É legal nesse tipo de calendário porque, tirando o delta, que está mais ou menos neutro, levemente negativo, você tem o gama a seu favor, você tem o teta também ao seu favor. Então, como a opção que você está vendendo, que é a F19, está fora da grana, se o mercado ficar mais ou menos como está, você ganha grana. E o Vega também é a seu favor, então se a volatilidade subir, você também ganha grana. Significa então o quê? Significa que se o mercado cair,
Vamos imaginar que o mercado vai cair para R$18, faltando um dia para o vencimento da F e faltando um dia mais 19, então um dia mais 19 para o vencimento da G. Então falta um dia para o vencimento da F e 20 dias para o vencimento da G. Daqui 2 semanas, 10 dias úteis. Olha como estariam as opções. A que a gente vendeu estaria custando 1 centavo, a gente compra de volta por 1 centavo. E a que a gente comprou 2 quilos estaria 9 centavos. Então a gente ganharia quanto? Ganharia 18 centavos para fazer a estratégia, mais 2 centavos que a gente recebeu, a gente teria um lucro, um ganho de 20 centavos. Vamos imaginar que o mercado, ao invés de ficar em 18, ao invés de cair, ele tenha ficado em R$19, ele tenha subido um pouquinho. Aí, o que aconteceria? A opção que você vendeu, que era a Petro F19, ela teria um preço de 28 centavos se o papel tivesse em R$19, faltando um dia para o vencimento. A opção GI21 estaria 26 centavos. Então a gente ganharia 2 vezes 23, 52, menos 28, 23 centavos. Mais 2 centavos que a gente recebeu, a gente ganharia 20 centavos para desmontar essa trava, faltando um dia para o vencimento da F. Então teríamos lucro. Vou parar um pouquinho só para ler a pergunta do Tobias. Tobias está dizendo o seguinte: Roxo, você disse que não olha se o mercado está caindo ou subindo para montar as suas operações. Mas no cenário como este de agora, tem trava de alta e trava de baixa interessantes. Qual critério você utiliza para decidir qual fazer? Tobias, eu não vou colocar o meu rosto para responder essa pergunta, senão vai ficar ruim. O pessoal está reclamando que está travando, então pode ser que a minha internet aqui do meu escritório esteja ruim também, tá certo? Peço desculpas, vou falar mais devagar. O Gêmeos está dizendo que está normal lá, então cada um está de um jeito. De qualquer maneira, respondendo para o Tobias, eu pessoalmente não costumo fazer travas de alta ou travas de baixa, porque eu já sou muito comprado em bolsa e quando a bolsa sobe muito, eu também vendo um pouquinho, eu faço um lançamento coberto. Então não vale muito a pena para mim fazer operações direcionais de alta ou operações direcionais de baixa, porque eu já as faço normalmente. Seria reforçar as minhas próprias posições. Então a estratégia de trava de alta ou a estratégia de trava de baixa, somente essa, direcional, apostando na alta ou na queda, eu não costumo fazer. Eu não faço apostas direcionais, eu normalmente aposto ou no aumento da volatilidade ou na queda da volatilidade. Então apostar na direção do mercado eu não aposto, mas na direção da volatilidade eu até aposto, isso eu faço. Segunda coisa, eu costumo usar travas de baixa com frequência, mas simplesmente para fazer aquele lançamento coberto junto com o papel. Só que ao invés de eu ter o papel e fazer o lançamento de uma opção e travar a opção com o papel e correr o risco de ter que sair correndo atrás da opção e recomprá-la, ou simplesmente deixar exercer um papel que o preço de custo dele é muito mais alto do que está hoje, como isso não vale muito a pena, eu tenho o papel e costumo fazer o lançamento coberto, uma venda de uma opção, mas imediatamente na opção seguinte eu já faço uma compra. Então é assim que eu costumo operar, tá certo? Eu faço travas de baixa somente como uma complementação à compra do papel, como se fosse um lançamento coberto, como se fosse uma operação de taxa. Pessoalmente não faço muita trava de alta e de baixa direcional. O Tobias está questionando então se a gente faz mais borboletas e vacas. Exatamente. Períodos em que a volatilidade deu essa subida boa, a gente faz borboletas, faz vacas, aumenta as posições de borboletas e vacas que a gente vem carregando. E em períodos em que a volatilidade cai muito, a gente aproveita também e compra volatilidade. A gente faz operações de boi. Roxo, se eu fizer um boi e fizer uma vaca, uma compra e uma venda de vol, eu não estou anulando, uma operação não está anulando a outra, não. Porque a gente faz estratégias de ratio, de vaca, de uma maneira.
em opções fora do dinheiro, longas, é um tipo de estratégia. E a compra de volatilidade, o boi, a gente faz com outro tipo de abordagem, outro tipo de estratégia, que é opções curtas, mais dentro do dinheiro, colocando bastante grana no bolso. Então são coisas diferentes e até complementares. Muitas vezes eu estou vendido em volatilidade na opção longa e baratinha fora da grana, e estou comprado em volatilidade na opção curta e mais dentro da grana. Então a gente faz esse tipo de estratégia complementar. Mas para você fazer duas estratégias com opções ao mesmo tempo, você precisa de muita prática, de conhecer bastante, você precisa do robô, tem que ter alguém te ajudando. Você sendo um profissional liberal ou um funcionário de uma empresa que tem uma agenda e uma sobra de tempo rara, né? Você não tem muito tempo para fazer essas estratégias todas, é melhor fazer coisas mais simples, tá certo? Melhor épocas em que a volatilidade sobe muito, faz borboletas, que são fáceis de acompanhar e de desmontar, porque não tem stop. Épocas em que a volatilidade cai muito, o mercado fica paradão, faz um boi, mas faz uma aposta um pouco mais longa. É assim que a gente faz, tá certo? Vamos voltar agora para a explicação do calendário. E esse calendário que eu estou explicando, em que você vende uma opção curta e cara e compra duas opções longas e baratas, a gente chama de seagull, de gaivota. Então tem outro nome de passarinho aí ou de coisa que voa para a gente aprender. Vou clicar aqui para vocês verem o gráfico como de fato parece uma gaivota. Não fez o gráfico. Fez, olha lá, tá vendo como ela parece mesmo uma gaivota? Aqui, ó, o que está debaixo da linha vermelha é a faixa de perda, e o que está acima da linha vermelha é o que a gente poderia ganhar de grana, tá certo? Então é assim que funciona, e é por isso que ela chama gaivota, porque ela tem essa figura aqui que, se a gente forçar um pouquinho a nossa capacidade lúdica, a gente pode ver uma gaivota. Tá certo? Vamos agora ver o que acontece se o papel for para R$20. Mas vocês estão percebendo que se o mercado caísse, a gente ganharia uma graninha. Se o mercado desse uma subida um pouco maior, a gente ganharia mais. Só que a partir dos 20 ou R$21 existe aquilo que a gente chama de janela de prejuízo, que é isso aqui, ó. Se o mercado ficar paradão de bobeira lá na faixa dos 20 e R$21 e a volatilidade cair, se a volatilidade ficar aí em 33%, por exemplo, e o mercado for para R$20, por exemplo, a gente teria um resultado de perda de 26 centavos. Aqui é que é a janela, aqui é que a coisa pega, aqui é que você tem prejuízo. Se o mercado continuar subindo, por exemplo, 21, prejuízo de 30 centavos, 22, prejuízo de lucro de 5 centavos. Então a partir de R$22, mesmo com a volatilidade em queda, com 33 de volatilidade, você já começa a ter ganho. A 23 pau, o teu ganho já é maior ainda. Por quê? Porque você está comprado em R$2 da opção de 21 longa. E essa opção de 21 longa vai estar custando R$2,44. Vezes 2 dá 4,88. Menos 4,18 do papel que nós estamos vendido, dá 70 centavos de lucro. Dali para frente qualquer coisa é lucro, por isso que é uma gaivota. Você tem ganho nos extremos, grandes altas ou quedas, e você perde com o mercado paradão. Pior do que paradão, uma leve alta, é ali que você tem o prejuízo, ali que é a janela de prejuízo. Com R$24, o teu lucro é R$1,50. E só para dar um exemplo, se o papel explodisse, fosse para R$28, só para vocês verem, aí o lucro é fenomenal, 5.000 e tantos reais, e o teu prejuízo máximo que a gente estimou aqui foi de 30 centavos. O problema é que se o mercado ficar paradão lá nos R$20 ou nos 20,50, que eu acho que é o maior ponto ponto cego da operação, 33 centavos de prejuízo, você pode perder muita grana. Como, Roxo, estou vendo que eu só perco 33 aqui. O problema é que tem uma variável a mais nessa brincadeira, que é a volatilidade, que a gente não leva em consideração normalmente, mas olha o que aconteceu no mês que eu levei um baita prejuízo. Eu montei uma operação gigante, enorme, e a volatilidade afundou. O mercado foi subindo aos pouquinhos. Olha o prejuízo de R$1 aqui se a volatilidade
caísse muito rápido. Mas Roger, você não falou que a volatilidade cai devagar? Cai devagar normalmente. Mas no mês que o Roxo montou todo o dinheiro que ele tinha de operação, pôs todas as fichas, o que acontece? Quando você põe todas as fichas em alguma coisa, parece que alguém sabe que você está exposto, que você pôs a bunda na janela. E aí faz o quê? Já viu, né? É o que acontece. Outra coisa, como a gente sabia, sempre soube que existe a janela de prejuízo, um cara que monta o mesmo tipo de estratégia há 5, 6 anos não é uma pessoa ingênua. Como a gente tinha uma ideia que existia essa janela de prejuízo, a gente complementava. A gente ia lá, vendia 1 quilo da 18, e aí comprava 1 quilo da G20, 2 quilos da G20. Aí a gente ia na F20 e comprava na 22. A gente fazia uma escala. A gente vendia um monte de opção em vários strikes da curta e comprava um monte de opção em vários strikes da longa. Para quê? Para tampar essa janela de prejuízo. E aí a soma de uma série de coisas, por exemplo, eu fiquei com uma dengue de 1 semana, 3 semanas antes do vencimento, tinha 2 auxiliares que me ajudavam, foram montando um monte de operações, eu fui autorizando sem acompanhar na tela. Tinha strikes tortos, por exemplo, eu estava comprando uma opção tipo essa que tinha preço de exercício mais baixo e estava vendendo uma que tinha o preço de exercício mais alto e não percebi. As nossas planilhas e as nossas métricas, né, e ferramentas de medir risco estavam erradas, não estavam com a ponderação, com o ajuste adequado. Então 5 ou 6 coisas que se acumularam em termos de risco geraram um risco muito grande. E aí, nesse exato mês em que a gente estava com um risco muito, muito grande, por conta de uma série de erros, o mercado subiu bem devagarzinho e parou na nossa janela de prejuízo. Como a gente tinha mais de 2 milhões ou 3 milhões de opções compradas no vencimento longo, porque a gente tinha uma operação muito grande, a gente teve que começar a comprar essas opções a qualquer preço perto do vencimento. Aí as pessoas descobriram que tinha alguém squeeze, totalmente comprado na longa, totalmente vendido na curta, e a gente desmontar a operação fez com que o spread da operação piorasse mais ainda. Por quê? Por causa da falta de liquidez e tudo mais. Então essa é a história do prejuízo. A gente tinha acumulado nos últimos anos um lucro semelhante e até maior do que esse. O dinheiro não era só meu, era meu e de vários clientes. Alguns clientes que estavam acompanhando a estratégia, que tinham a operação com a gente há anos, não sofreram, continuam sendo nossos clientes até hoje. E algumas pessoas que estavam há poucos meses apenas acompanhando a nossa estratégia, montando a nossa estratégia, deixando o dinheiro na nossa mão para a gente operar, tiveram prejuízos muito significativos. E é uma das coisas mais constrangedoras da vida de uma pessoa é perder dinheiro dos outros. Porque quando você perde o seu próprio dinheiro e você é solteiro, você não tem que contar nada para ninguém. Você volta para casa da sua mãe, tem uma vida mais simples e não tem problema nenhum. O problema é ligar para uma pessoa e falar assim: olha, você perdeu 50 mil, você perdeu 100 mil. É muito complicado. Mas eu acredito que foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. Acredito que das 30 e tantas pessoas que estão agora online, no chat, o resto da turma que está acompanhando direto do site e quem vai assistir depois, uma boa parte já teve uma experiência desagradável assim e sabe como na verdade isso pode mudar a nossa vida para melhor, se a gente souber aprender com os erros. É assim que funciona. Legal? Então essa é a história que eu tinha para contar. O Renato está dizendo o seguinte: seus ensinamentos para mim são importantes porque a cada dia noto no mercado que tem que tirar pouco por mês, porém sempre sem ganância. Renato, quem ganha pouquinho por mês todo mês, normalmente é o cara da venda da vol. Dá para você fazer apostas para ganhar na compra da volatilidade como eu fiz, só que o que você não pode é montar uma posição tão grande e achar que o seu maior prejuízo são 30 e poucos centavos, porque nos últimos anos isso nunca deu um prejuízo maior do que 30 centavos. Por quê? Vai ter um mês que os 30 centavos vão virar um prejuízo de R$1,50, R$2. Então você tem que saber isso. Acho que o mais importante de tudo é você aprender sobre a estratégia que você está montando, onde é que ela perde, né? Isso é muito importante. Acho que um dos piores erros que a gente fez nesse mês, eu fiz nesse mês,
foi que eu mudei levemente a estratégia. Ao invés de eu fazer 18 com 20, 1 para 2, que foi o que eu sempre fiz, eu comecei a fazer F18 com G19, 1 para 1.4, 1.3. Mudei as proporções de uma hora para outra. Teve uma doença, teve um erro de spread, teve um erro de cálculo, teve um excesso de montagem, a quantidade é muito grande, e teve a falta de liquidez. Quer dizer, uma série de coisas que gerou um prejuízo muito grande. E uma outra curiosidade muito grande é que quando você está percebendo a tragédia, quando a coisa está para acontecer, tipo a Grécia, todo mundo fica desesperado achando que o mundo vai acabar. Depois que o problema acontece, você zera, acabou o prejuízo, você já sabe quanto perdeu, avisou todo mundo, parece que você respira e que sai uma tonelada das suas costas e começa uma vida nova. Podem ver que é o que vai acontecer com a Grécia, independente dela sair do euro ou deles se ajustarem lá no dia seguinte, depois que a merda aconteceu, todo mundo vai se acalmar, vai chacoalhar poeira e vai ver como é que começa uma vida nova, e vai ter uma vida nova, porque uma das principais capacidades do ser humano é aquilo que a gente chama de resiliência, é a capacidade de se recuperar muito rapidamente. Isso é do ser vivo, né? Isso é da vida. E a resiliência, ela costuma ser muito maior do que a gente estima. Então podem ter certeza, depois que jogar a vaquinha da Grécia pro precipício, a galera vai se mexer e a gente se recupera rapidamente, tá bom? Vamos ver como é que estão as outras opções rapidamente e vamos acabar o nosso programa daqui a pouquinho. Então aqui, ó, já vimos como é que a gente monta uma gaivota. Acredito que eu gerei mais dúvidas do que certezas. A gaivota não é uma operação para qualquer um. Eu pessoalmente não monto mais, porque é muito difícil de calcular, estimar os riscos, tá certo? Mas aquele calendário que eu mostrei para vocês nas últimas semanas, que ao invés de vender uma curta cara e comprar duas longas baratas, você vende a curta e compra a longa do mesmo strike, e como a longa custa mais caro do que a curta, você põe dinheiro na operação, tá certo? Vou fazer uma simulação, por exemplo, de Petro F18 com Petro G18, só para mostrar para vocês como é que é. Petro G18. Não era aqui o lugar, não. O lugar era aqui. F18 e G18. G18 sempre custa um pouco mais caro. Legal. A G18 está custando 1,70, a F18 está custando 30 e poucos centavos. O legal é que você não precisa mexer com proporções, strikes diferentes, nem nada disso. É a mesma opção, uma curta e uma longa. Você põe dinheiro na estratégia e ela é mais simples. Ela não é uma estratégia moleza, mas pelo menos ela é um pouco mais simples. Continua a volatilidade da mais longa menor do que a volatilidade da mais curta, o que gera uma oportunidade de montar esse tipo de estratégia. Não vou mais falar de calendário hoje, porque a gente tem vários outros assuntos para tratar. Então, Petro G, como é que está Petro G? Petro G está com as volatilidades mais baixas do que as Petros F. Então, se você quiser comprar a volatilidade, quiser comprar a opção, quiser fazer uma posição direcional de alta, é melhor ir nas opções mais longas. Se você quiser vender a volatilidade, é melhor ir nas opções mais curtas, certo? Falta uns dias só para vencer a F, então aí você precisa ver como é que é a sua estratégia, os seus custos operacionais, para não sair muito caro. As opções H já tem alguma liquidez, só que a volatilidade está mais baixa ainda. Então, se você for montar algum tipo de estratégia no vencimento H, é bom que seja uma estratégia de compra de vol, não de venda de vol, porque vender volatilidade é melhor vender na mais curta. Repetindo. Temos a Vale F. Como é que anda a volatilidade média da Vale F? 35, 36% para as opções dentro do dinheiro, as opções no dinheiro levemente fora do dinheiro, 32, 33% de vol. Ainda está acima, bem acima dos 20, 21% que estava no mês passado, ou no comecinho desse mês, antes da vol subir. Então ainda é oportunidade de vender volatilidade de Vale.
Quem acredita na alta da Vale pode até fazer lançamento coberto, trava de alta dentro do dinheiro, que é uma maneira de vender volatilidade e ainda ganhar um pouquinho na alta ou na manutenção do preço do papel. Para quem não tem direção para o papel, aí a venda de volatilidade ideal é a vaca e a borboleta. O Ibrahim está perguntando o seguinte, Ibrahim faz tempo que não pergunta, como é que tá, Ibrahim? Roxo, você monta a estratégia quando você desmonta através do stop. Qual é a estratégia que você está perguntando? É a estratégia do calendário? Se for a estratégia do calendário, eu não costumo montar. Eu parei de montar em 2007, estou voltando a montar aos poucos agora. Eu não sou tão craque assim, para deixar bem claro. Mas para desmontar, o ideal é você ou colocar um limite de ganho, falar, ó, com 15, 20 centavos eu desmonto um terço, com 40 centavos eu desmonto mais um terço, fazer os múltiplos lotes. O Ibrahim está perguntando o que a gente opera. A gente faz o boi e a vaca principalmente, e a gente faz borboletas, tá? Borboleta e vaca para vender vol e boi para comprar. É assim que a gente costuma operar opções, tá certo? Ou pro papel que a gente está carregando, a gente faz trava de baixa quando a gente acha que o mercado já andou bastante. É assim que a gente opera. Muito bem. Estava explicando como é que a gente sai da estratégia, do calendário. Então, faz múltiplos lotes para sair no lucro, e no prejuízo, o prejuízo ele vai acontecendo devagarzinho com o tempo. A volatilidade ela não cai de uma hora para outra. Então você põe um limite de prejuízo no financeiro, no preju. Chegou em R$1.000 de prejuízo, você desmonta, pula fora. Sabe o que a gente fazia naquela época? Eu era tão ingênuo que a gente, quando ficava mais barato, quando perdia prejuízo, a gente aumentava, a gente apostava mais ainda, porque a gente achava que alguma hora a coisa ia andar para o nosso lado. Então eu só aprendi a fazer stop mesmo para valer depois de tomar esse prejuízo todo. Gente, uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, a importância da disciplina. Porque quando você começa a montar estratégia, você fala, não, eu vou ter disciplina, eu vou estopar, stop no financeiro. Mas, como 90% das vezes, quando a coisa piora, se você aumentar a sua posição, fizer uma aposta naquilo, depois ela dá uma melhorada e você sai com lucro, a gente começou a fazer isso. 2 ou 3 meses antes de levar esse prejuízo todo, já com a consciência de que a gente precisava ter mais disciplina, fazer as coisas de maneira mais correta, eu fiz uma tatuagem. E a tatuagem está aqui, ó. Eu sempre mostrei nos cursos, mas faz tempo que eu não dou cursos presenciais, então não sei se vocês vão conseguir ver, mas isso aqui é um A. E ela começa aqui, ó, e está escrito disciplina. Então eu tive que marcar no meu próprio corpo disciplina para aprender a tê-la. É uma história interessante, né? Uma papagaiada pura, né? Mas é interessante. Gente, vamos voltar para a planilha. Vale F nós já vimos, volatilidade na faixa de 33, 34%. Vale G, volatilidade mais baixa ainda, 31, 32. Aquele mesmo efeito do pessoal achando. Então, volatilidades entre 30 e 35%. Se fosse para vender vol, eu não venderia. Você acho que eu preciso fazer algumas tatuagens também. Legal. Eu tenho uma do outro lado aqui, no outro braço eu tenho uma. Qualquer dia eu conto a história dela. Gente, OGXF, então a gente tem do 10 ao 17, só que o 10 já praticamente é fora do dinheiro, né? 67% de vol. Sinceramente, a OGX está tão maluca, está oscilando tanto, que uma venda de volatilidade nela, só se fosse uma borboleta, levemente fora do dinheiro, para um vencimento mais longo, tipo um vencimento G, que já tem liquidez, vamos ver aqui, tem alguma liquidez, gastando muito pouco. Por quê? Porque fazer trava de alta dentro do dinheiro, fazer borboleta, cara, fazer lançamento coberto com a OGX do jeito que ela está volátil, eu acho que não está compensando, porque está dando muito trabalho. Eu tenho um Delta Red em OGX que eu já contei para vocês, que a gente vai carregando uns 2 meses. Olha, até que a gente não perdeu tanta grana, não perdeu nada de grana, tá até ganhando um troquinho de nada.
perdendo do CDI. Mas dá um trabalho, o Márcio tem que fazer tanta coisa todo dia para ajustar e carregar isso que a gente não está nem aumentando a posição. Vamos continuar. Então, G, volatilidade da G está um pouquinho mais baixa. Roxo, será que dá para fazer esse calendário da G com F no mesmo vencimento para as opções de OGX? Acho que dá. Por exemplo, uma F11 com uma G11. Vamos simular aqui. OGX G11. Vamos escrever aqui. OGX G11 está custando 30 centavos. A F11 30 centavos e a G11 61 centavos. Então, você está comprando uma opção de 61 centavos e vendendo uma de 30 centavos. Custa caro, custa 30 centavos para montar uma estratégia dessa. Mas, pelo menos pode ser uma alternativa. Vamos colocar e ver como é que ficam as gregas. Então, você vai vender 1 kg de F e vai comprar 1 kg de G. A volatilidade é tão alta que custa caro. E o problema é o seguinte, o VEG é positivo. Por mais que o teu delta seja positivo, o problema é que o VEGA é positivo. Significa que se a volatilidade cair, você perde muita grana, tá? Então, não sei se vale muito a pena, não. Vamos agora ver as estratégias que a gente tem montado. Eu não sei se a gente continua tendo alguma estratégia de OGX. Vamos ver aqui, OGXF. Não temos nada montado em OGXF, não. E na Petro F, na Petro G, também não temos nada montado. Vamos montar uma venda de volatilidade na OGX G. Vou montar na OGX F. Pronto, OGX F. E a gente monta uma venda de volatilidade, tá? Só pra gente exercitar um pouquinho. Não, melhor. Vamos deixar montado esse calendário de G com F e ver o que acontece. Pronto. G18 com F18. Podemos até fazer 18 não. G12, né? Vamos fazer na 13, OGX G13. Opa. Escrevi errado. G13 com OGX F13. Vamos ver os preços. Legal. Tá calculando. Não tem OGX G13. Vamos ver aqui então. FG. Tem G13 sim. Eu vou montar então uma venda de volatilidade tradicional ao invés de montar essa estratégia, mais fácil. Na própria OGXF a gente faz a compra. Vamos comprar uma G11 F11, desculpa gente, tô me enrolando. F11 e vamos vender uma OGX F12. Venda de volatilidade tradicional. 30 centavos com 9 centavos. Tá certo? Então, podemos fazer uma borboleta. Vamos fazer uma borboleta para vender volatilidade. Vamos comprar 1 kg. Vamos vender 2 quilos de F12 e vamos comprar 1 kg de F14 só para gerar a ponta que está descoberta. E aí ela vira uma borboleta que é uma venda de volatilidade. Vai custar 13 centavos, tá certo? Não é uma coisa barata, não é uma coisa baratinha, mas pelo menos para a gente aprender. E aí o que vai acontecer? Qual é o maior risco? Se o mercado fica entre 11 e 14, a gente consegue na semana que vem desmontar mais ou menos nessa
faixa de preço, 14, 15, 20 reais. Se tiver no 12 meses, a gente desmonta com um valor maior ainda, colocando, se estiver próximo de 12, colocando até uns 40, 50 centavos no bolso. E se ela tiver abaixo de 11 ou acima de 14, aí a gente praticamente vai perder o dinheiro todo e vai ter prejuízo. Mas 14 centavos não é tanto dinheiro sim, então vamos salvar essa estratégia e deixar para a semana que vem. Então montamos uma estratégia de venda de volatilidade de OGX. Nós vamos tentar fazer lucro com a queda na volatilidade de OGX, algo que não aconteceu até agora, mas pode ser que aconteça. Gente, 6h11, já fizemos o nosso programa, já vimos tudo que a gente tinha que ver, então vou deixá-los por aqui hoje. Segunda-feira que vem a gente tem mais, a gente tem bate-papo sobre opções básicas, um programa que está cheio de gente, um monte de gente está acompanhando, fazendo pergunta, está muito bacana, não deixe de acompanhar. Uma grande sexta-feira para todo mundo, um ótimo final de semana de descanso e lembre-se, tem mercado todo dia. Se não deu para ganhar dinheiro hoje, estuda um pouco mais, aproveita melhor o seu plano, que amanhã vai dar para ganhar dinheiro, depois de amanhã e assim por diante. Um grande abraço para todo mundo e fiquem bem.